Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a maçonaria enquanto escola de cidadania. Nós vamos ter como texto base hoje o trabalho acadêmico de Maria Elizabeth Vieira, intitulado O Envolvimento da Maçonaria Fluminense no Processo de Emancipação do Reino do Brasil, de 1820 a 1822. Existe, claro, rumores e livros de historiadores maçons, em sua grande maioria, e historiadores leigos, portanto não maçons, que atestam que a independência política do Reino do Brasil foi obra da maçonaria, né? E há outros que negam essa participação. Efetivamente, a independência política, o Brasil naquela altura, a coroa, aqui era a sede da monarquia portuguesa, não é? A monarquia portuguesa era, em termos continentais, né, de terra, de territórios, era a maior monarquia do mundo. Isso é como a Inglaterra atual, por exemplo, a Commonwealth, né, que já perdeu grande parte dos seus territórios. Então, a Commonwealth, inclusive, é um modelo de império que foi baseado no modelo do Império Ultramarino Português. E, efetivamente, ninguém há de dizer que, por exemplo, o Canadá é colônia da Grã-Bretanha, não é? O Canadá faz parte dessa Commonwealth. Assim era o Brasil naquela altura. E mais do que isso, o Brasil era Reino Unido. Então, quando se dá a independência política do Brasil, é preciso, de fato, entender isto. O Brasil era a sede da monarquia. Evidentemente que com a volta de Dom João II para Portugal, em termos políticos, altera o quê? O Brasil deixa de ser a sede da monarquia, só. É como a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. Juscelino Kubitschek transfere a capital para Brasília. Né? Mas o Brasil continua sendo um país. Então o Brasil, na condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, fazia parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Portanto, quando Dom João VI volta para Portugal, o Brasil continua sendo parte da coroa. É o Estado português. O Brasil continua como Estado de Portugal. Como Estado de Portugal, não, desculpe, como Estado português. De modo que o movimento da independência, o que ele faz? Esse movimento é um movimento separatista no núcleo da coroa portuguesa. Isso é a mesma coisa de quando Juscelino, fazendo um paralelo, resolve mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Essa mudança viria, se ela viesse acompanhada de um golpe de Estado, para separar o Brasil em duas partes. Por exemplo, uma parte que ficaria no Rio de Janeiro, outra parte que ficaria em Brasília. Então você cria dois países. Isso é a visão correta.
né? Então, evidentemente que todo este movimento maçônico, liberal, revolucionário, burguês, mercantilista, bancário, que está por trás desses grandes movimentos filosóficos, né, dessas grandes revoluções do século que atingem o século XVIII e XIX, o Brasil não está isolado desse contexto. Então nós temos o Brasil, a independência política inserida dentro de um cenário mundial e nacional. Esse surgimento, esse cenário tem origem em nível internacional. Ele não tem origem no Brasil. E evidentemente que não há como deslocar ou desconectar a realidade brasileira da realidade internacional. Tá? E eu estou chamando a atenção para esse ponto porque a historiografia nacional trata a independência brasileira como um fenômeno isolado do mundo, né? E como se a maçonaria aqui tivesse sido um movimentozinho inexpressivo sem grandes conexões internacionais. Isso absolutamente não corresponde à realidade. E é preciso entender uma outra questão. Quer dizer, a Inglaterra, naquela altura, estava avançando com um tipo de economia de mercado, não é? E isso estava abalando a estrutura de produção. Né? E Portugal, por sua vez, atravessava uma crise muito séria. Uma crise financeira, uma crise que Dona Maria I e Dom João VI pegam herdados do reinado de Dom José I, né, e do Marquês de Pombal. Portugal tinha sido destruída, arrasada pelo terremoto de Lisboa. Né? A Europa estava arrasada com as guerras napoleônicas. Então, em termos de conjuntura econômica e política, o século XVIII e XIX foi um século muito complicado, porque Dom José e o Marquês de Pombal pegaram exatamente o início da explosão de todos esses movimentos revolucionários. E, efetivamente, com o Marquês de Pombal, a maçonaria entrou em Portugal. Né? Bem, esses movimentos vai levar, entre outras coisas, a Revolução do Porto, vai levar a Conjuração Baiana, vai levar a Revolução Pernambucana, né, até desembocar na emancipação do Brasil. Né? Um outro ponto aqui que é interessante, sobre o qual a gente já vem falando de diversas formas, é que a emancipação do Brasil tem uma produção historiográfica, claro. Produção historiográfica focada em aspectos políticos, econômicos ou sociais que não levam em consideração, em sua grande maioria, a ação da maçonaria. Então, a historiografia nacional que trata da independência do Brasil faz referência à ordem maçônica de um modo leve. Né? E essa ordem maçônica, via de regra, é relacionada às ideias liberais. A defesa de uma Constituição, ao pensamento republicano, as conexões com clubes, com sociedades literárias, etc, etc. Agora, não há, até hoje, veja, a independência foi declarada em 1822. O ano que vem, nós estamos em 2022, portanto, terão se passado 200 anos. Ao longo de 200 anos,
nós temos uma lacuna imensa historiográfica. Porque nunca houve uma pesquisa ostensiva no que diz respeito à participação da maçonaria na temática da independência. Por incrível que pareça. Né? Então, não houve uma historiografia que posicionou a maçonaria na independência política, dizendo sobre como, onde, de que forma, por que a ordem se envolveu naqueles acontecimentos, naquele momento da história do Brasil. Recentemente, portanto, na década de 80, na década de 90, saíram duas obras, uma produção historiográfica, que fazem menção à ordem maçônica a nível acadêmico. Nós temos duas obras que se propuseram a analisar essa lacuna, evidentemente, dentro do que uma obra pode fazer. A primeira foi uma publicação de doutorado da Eliane Lúcia Colucci, lançada em 1998, intitulada Maçonaria Gaúcha no século XIX. E a segunda, em 1999, portanto, um ano depois, foi uma dissertação de mestrado de Alexandre Mansur Barata, intitulada Luzes e Sombras, a ação da maçonaria brasileira de 1870 a 1910. Mas veja, 1870 já está bem depois. Então, esses trabalhos, eles trouxeram um cabedal de informação bibliográfica, documental, metodológica, etc., né, que abriu uma nova perspectiva, com uma riqueza de informação, porque o que se falava, não havia documento, não tinha como pesquisar. Né? Então, veja, a obra do Barata e da Colucci, 200 anos depois, é que vão começar a trazer algum campo de discussão, né, no reduzidíssimo número de trabalhos no Brasil existentes por estudar a maçonaria. Porque a maior parte dos trabalhos que nós temos, e mesmo assim absolutamente incompletos, fracos, são de maçons, historiadores maçons. Portanto, o viés já sai contorcido. Né? Ora, a maçonaria tem uma estrutura, né, que a gente não vai entrar nela agora. E é interessante, efetivamente, entender essa estrutura organizativa, interna e externa, e procurar os mecanismos de conexão dessas estruturas com a sociedade. Né? Digamos assim, a grosso modo, o grande marco divisor dos períodos distintos da maçonaria foi a fundação da Grande Loja de Londres em 24 de junho de 1717, que é o mesmo ano em que está sendo lançado o Palácio Nacional de Mafra, em Portugal, por Dom João V. Sobre isso nós já falamos muito. Londres institui elementos, uma grande loja, um grão-mestre, né? Isso traz uma centralização das decisões. Tem como característica simbologia, ritos e mensagens uniformes, que são patrocinadas e espalhadas por todos os países do mundo.
Em 1723, portanto, poucos anos depois, nós temos a publicação da Constituição de Anderson, que é a carta magna da maçonaria, né? Então, nessa Constituição de Anderson, a gente tem, digamos, uma série de mentiras que são contadas a respeito da história da maçonaria. A maçonaria é uma mentira do começo ao fim, né? Agora, existe um ponto aqui muito interessante. Desde o início, ela tem membros da nobreza, da aristocracia, advogados, médicos, militares, altos funcionários públicos, burgueses, alguns nobres. Desde o início, quando ela é lançada, ela nasce com um papel, ela se outorga o papel chamado aperfeiçoamento dos povos. Né? Então, este aperfeiçoamento dos povos tem muito o que se dizer a respeito disso. Se a gente atualizar essa linguagem, não é, para os dias atuais, você não pode querer que um Estado, por exemplo, um partido político, lance uma proposta de lei de aperfeiçoamento da sociedade. Isso é projeto malthusiano. É projeto de controle da sociedade e da cultura. Pois é exatamente esse o objetivo da maçonaria. Um dos objetivos dela é o controle da sociedade e da cultura. Né? Então, o título da aula de hoje, quer dizer, a maçonaria enquanto escola de cidadania, é uma parte, é um trecho desse trabalho da Maria Elizabeth Vieira. Evidentemente que essas colocações que eu estou fazendo, ela não faz. Né? E vocês não vão encontrar um historiador que, de fato, aponte o dedo para a ferida, como eu venho fazendo. A maçonaria é um projeto revolucionário e é preciso entender isso. A extensão e a gravidade desse projeto revolucionário. Porque é um projeto de controle da sociedade e da cultura. Né? É um dos objetivos. Ora, então, o papel que a maçonaria, segundo aqui entrando no texto da Vieira, né? O papel que a maçonaria cumpriu na Europa no final do século XVIII esteve diretamente relacionado ao contexto de esgotamento do modelo político, econômico, social do antigo regime. O mundo ocidental naquela altura era, notadamente, a Europa, não é? Era um mundo monárquico, em que havia um pacto entre a igreja, entre a religião, vamos dizer melhor, e as monarquias. Isso significa que a ascensão social, né, era limitada. Né? Mais ou menos hoje, a Inglaterra, curiosamente, embora seja um país moderno, a Inglaterra atual tem uma estrutura mais ou menos semelhante. Você pode ser um cara muito interessante, ganhar muito dinheiro na bolsa de valores. A Inglaterra te permite subir socialmente até um determinado ponto. De um ponto em diante você não sobe mais, porque ali é o terreno da aristocracia e da nobreza. Então você só ascende se você estiver dentro daquele mecanismo. Isso era mais ou menos o que existia naquela altura, no século XVIII, XIX. Então, quando se fala que a maçonaria estava dentro desse período e de esgotamento de um modelo político, é disso que está se falando.
está se criando um comércio diferente, aberto pelos descobrimentos. Vamos botar os pingos nos is, não é? São os descobrimentos marítimos portugueses que conferem uma nova geografia planetária, né? Porque as economias existiam, mas elas não estavam conectadas. É Portugal que vai fazer essa conexão. E é mesmo, não é a Espanha. Não foram os árabes. Os árabes introduziam mercadorias dentro da Europa via Veneza, né? Portugal combate esse monopólio veneziano e árabe, tá? E a partir dos descobrimentos nós temos uma disseminação brutal de tecnologias e de ciência, né? Uma nova farmacopeia, uma nova rede diplomática, um novo sistema de comércio internacional. Nós temos o grande processo a partir dos descobrimentos de produção de riqueza, de ouro, né, pratas, minerais, pedras preciosas, que são levados das Américas para a Europa. A Inglaterra, que era, no caso do Brasil especificamente, a Inglaterra roubou, ela não fez comércio, ela roubou quase 90% dos minérios que eram produzidos no Brasil. Não ficava para a coroa portuguesa. Isso tudo foi roubado pela Inglaterra. Isso hoje já tem documentação. Com o fruto dessa rapinagem, a Inglaterra foi produzindo, ganhando dinheiro, e futuramente ela financia a sua própria Revolução Industrial, baseado na rapina. Então, evidentemente que você tem uma estrutura política que está sendo chacoalhada, você tem uma estrutura econômica diferente que está surgindo, portanto, há realmente forças sociais e interesses, né, distintos que vão surgindo com esse novo modelo econômico e vão entrando em confronto com esse regime político, né? Então, as decisões político-administrativas que antes eram circunscritas à nobreza, né, ou aos indivíduos que recebiam títulos de nobreza em razão do serviço prestado, isso aí começou a ser largamente questionado, né? Mas é preciso entender o seguinte: a burguesia, portanto, aquela que fazia o comércio, ela podia ser rica, mas ela não era tolhida de qualquer participação no que se referia às decisões de Estado, né? Então, o que vai acontecer? As lojas maçônicas passam a ser os locais ou os espaços que vão abrigar essa necessidade de derrubada da relação entre o trono e o altar. Por outro lado, uma ação meramente econômica ou política não explica a atuação da maçonaria, porque ela tem como objetivo controlar a sociedade. Naquela altura, ninguém falava em controle da sociedade. Esse discurso é absolutamente novo. A igreja, o modelo cristão, era um modelo educativo, mas ele não era um modelo de controle. Então a proposta da maçonaria vai muito além
da mera ação política ou da mera ação econômica. Mesmo esse texto da Vieira incorre nessa lacuna. Eles ficam repetindo essa coisa o tempo inteiro, né? Sem entrar no campo de interesse efetivo da questão. Quer dizer, por que a maçonaria surge e desde o início vai procurar controlar a cultura. Então, a maçonaria extrapola as ações da fronteira política, né? Então, esse movimento que ela encabeça, bem como o movimento da Revolução Francesa e do Iluminismo, foi um movimento estruturante para criar uma nova sociedade. A maçonaria, portanto, lançou um modelo de sociedade, né? Então, invocando a ideia de um caráter associativo, voluntário e livre, a maçonaria foi o palco do exercício da construção de uma nova repactuação. Foi um laboratório. Né? Há autores como Koselleck que vão dizer que a maçonaria não ataca diretamente a monarquia. Isso em absoluto não corresponde à verdade. A monarquia ataca diretamente o regime absolutista, né? Então, o princípio da igualdade que ela defende é um princípio que incontestavelmente se choca com a estrutura da sociedade absolutista, que não há igualdade, né? Aí os historiadores vão dizer que a maçonaria é igualitária. Que igualitária? Ela tem níveis, ela tem graus, né? Ela tem estados no interior das lojas. Então essa igualdade é reivindicada fora da loja. Né? Esse ponto da Carta Magna Maçônica, que se refere ao não envolvimento da ordem em questões políticas, é simplesmente uma bandalha, é uma falácia, né? Isso consta como profissão de fé. Mas se ela não se envolve em política, como é que ela está em todas as conspirações políticas? Então, o não envolvimento da ordem em questões políticas é tido como uma profissão de fé dos maçons até os dias atuais, né? Então, esse princípio dos maçons foi fundamentado pelos maçons na terceira lei de Locke. Locke, na obra Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele diferencia o direito natural e o direito civil, reunidos por Thomas Hobbes, para construir seu conceito de soberania. E ele vai além, e ele estabelece uma terceira lei, ou direito, a lei moral. Segundo Locke, mesmo tendo os súditos abdicado de fazer justiça com as próprias mãos, ao passarem o direito de julgamento para as mãos do Estado, eles preservaram a capacidade de formar uma opinião boa ou má, de aprovar ou reprovar os atos daqueles com quem eles convivem e dialogam. Né?
Então, apropriando-se desse direito, os maçons justificavam não apenas a existência da sociedade maçônica, como também, quando eles separam moral e política, eles afirmavam ter uma compreensão moral e não política da sociedade. Vamos entender isto aqui. Quando se fala em compreensão moral, você está falando diretamente da alma. A política é o corpo de mecanismo legal. É o corpo externo. Então, quando a maçonaria propõe um modelo moral, ela propõe um modelo de controle anímico. É seríssimo que está sendo a proposta revolucionária, né? É um controle absoluto, é um controle do corpo, do ser humano, não é? É um controle do corpo, da mente e da alma. Isso é a antessala de um governo totalitário. Então, os maçons, essa é a interpretação que os historiadores dão. Quer dizer, os maçons, como vão falar de uma compreensão moral e não de uma ação política, eles não representavam uma ameaça ao status quo. Que pataquada é essa? A partir do momento que toda a ação moral, a condução da ação moral, naquela altura, naquele tempo, era feita ou pela filosofia ou pela religião. E o rei, o monarca, era o representante, portanto, moral de Deus na Terra. Então, como se pode dizer que não há uma ameaça ao status quo? Então, a conotação política é absolutamente evidente, marcante. Então, essas lojas traziam, portanto, uma série de indivíduos, alguns poucos nobres, mas uma série de indivíduos ligados a outras profissões ou a outros poderes, passaram a ser um campo de discussão de novas ideias, protegidas pelo sigilo, pelo segredo, né? Porque tudo que é discutido ali dentro é levado a campo e é concretizado. Então, há um pacto de silêncio, né? E a maçonaria é, portanto, um instrumento de propaganda, e aqui eu chamo mais uma vez a atenção a esse detalhe. Ela é um instrumento de propaganda do pensamento ilustrado, mas um instrumento de propaganda que cria uma coordenação de mensagem simbólica, ritual, gestual, que pode ser identificado e reconhecido em qualquer lugar do mundo. Ela inaugura propaganda e marketing. Então, os indivíduos que eram esclarecidos, digamos assim, os maçons se auto-intitulam esclarecidos, né? São indivíduos sociáveis, são indivíduos civilizados, então ela assume, ela começa a criar um dicionário e uma autodefinição que a contrapõe claramente ao modelo social vigente na época. Quem era maçom era iluminado, bom, justo e moral. Quem não era, fazia parte daquele universo pervertido, daquela sociedade pervertida que tinha que ser destruída para que o modelo maçônico pudesse transformar a sociedade num duplo,
dela mesma. Então, o segredo, as conspirações tramadas dentro das lojas e o segredo, protegidas pelo segredo, esse segredo, evidentemente, visa proteger tanto a sociedade quanto o grupo de pessoas e de ideias. E, evidentemente, que isso tem uma força psicológica, não é? Você faz parte de um grupo seleto. Isso funciona até hoje. Até hoje. Você tem, por exemplo, um restaurante que abre somente no fim de semana e atende somente 30 pessoas. Um restaurante sofisticadíssimo. Tem filas durante anos. Exatamente porque aquele indivíduo vai fazer parte de um reino seleto e sofisticado. Ele vai provar uma comida que é uma iguaria. Então a ideia do segredo, psicologicamente falando, é uma ferramenta de união poderosíssima. Você está fazendo parte de uma elite. O segredo, portanto, constitui um fortalecimento interno, é um elo, desenvolve espírito de coletividade, passa a criar uma mentalidade de princípios, ou seja, de socorro mútuo, né? E de amizade. Então veja que a função do segredo, ela atinge diversos níveis. Bem, o rei, naquela altura, era uma figura que era o representante de Deus na Terra, não é? E era ungido rei por determinação divina. É óbvio que existiam picaretagens, não é? Crimes e política abjeta na forma como a nobreza conduzia o poder. Isso não está entrando em discussão aqui. Entretanto, esta forma de entronização do poder, essa pactuação social, é isso que foi questionado. Uma vez que você questiona, o que estava em pauta era a derrubada do sistema social como um todo, cultural social como um todo. Porque você não derruba só o poder político. Você derruba o poder político e a monarquia e a aristocracia que o sustenta, e sendo eles os grandes vetores, né, da estruturação cultural, você cria uma outra cultura. Então estava acontecendo havia um contexto de grandes transformações, tanto no Velho Mundo, na Europa, quanto no Novo Mundo, nas Américas. Você tem um desenvolvimento de um capitalismo, de um mercantilismo, depois de um capitalismo industrial. A divulgação de ideários, filósofos envolvidos diretamente nesses movimentos revolucionários. Não é? Então, do outro lado do Atlântico, o que nós temos? Nós vemos, desde muito cedo, a maçonaria atuando no Brasil, desde o século XVIII. Veja que aquele movimento chamado de Inconfidência Mineira é um movimento maçônico. A devassa, né? Que pegou o período de Dona Maria I, mãe de Dom João VI. Então a gente já vê o Brasil, ou Portugal, como queiram, né? A maçonaria infiltrada do lado de lá da coroa portuguesa e do lado de cá.
evidentemente que os membros da classe dominante, tanto no Brasil quanto em Portugal, estudavam na Europa. Essa coisa de dizer que a coroa portuguesa não botou universidade no Brasil, isso é mentira. O Brasil tem universidade desde o século XVI. Não era universidade, era faculdade, que eram conduzidas pelos jesuítas, pelos padres. Agora, em termos de formação, né, séria e de elite, não que aqui não fosse séria e de elite, como o Brasil faz parte do Estado português, é Coimbra, né? Tanto em Portugal quanto nas outras províncias do Império, todo mundo ia para Coimbra, estudar em Coimbra. Então, não há nenhum demérito em relação a isso. As mentiras que eles contam a respeito da história brasileira, luz brasileira, é uma das coisas mais impressionantes. Até hoje eu não consigo deixar de me impressionar com relação a isso, né? Não significa que eu esteja defendendo que não devesse ter mais universidade. Significa que aquele era o modelo, né? Aquele era o modelo. Então tinha curso superior no Brasil, tinha universidade no Brasil, desde o século XVI, né? E tinha o grande centro, que era Coimbra. Então a elite, os filhos dos ricos, da nobreza da América Portuguesa, estudar no Portugal continental, né? E lá, evidentemente, tanto os filhos da nobreza portuguesa do Portugal continental, quanto os filhos da nobreza da América Portuguesa, claro, que entram em contato diretamente com esses movimentos revolucionários que estão explodindo pela Europa inteira, né? Então, quando Napoleão começa o seu projeto expansionista e começa a ocupar a Ibéria, né, a Espanha e Portugal, a coroa migra para o Brasil. Evidentemente que junto com Napoleão a gente tem uma expansão das lojas maçônicas muito grande. A expansão das ideias liberais. Então, uma coisa é o que está acontecendo dentro das lojas, né? Outra coisa, outro movimento, outra linha de ponta é aquilo que a própria Europa em guerra, com as guerras napoleônicas, está trazendo, está levando. Portanto, há um contexto aqui de ideias liberais e de uma construção de um projeto mundial, de um império mundial. Porque o que Napoleão está pretendendo? Ele está pretendendo criar um império militar mundial, né? Para reconstruir não só a Europa, o mundo. Ora, veja, por exemplo, os movimentos da independência das colônias espanholas, a Guerra da Cisplatina, né? Então, aquele momento em que se dá a independência brasileira, quando nós desinserimos o movimento da independência do grande contexto político, cultural, social, religioso, etc., que estava existindo na Europa naquela altura e que não tinha necessariamente a ver com Portugal. O que as guerras napoleônicas têm a ver com Portugal? Nada, é a França que está promovendo. Mas aquilo atinge diretamente Portugal. Então, Napoleão pega a Europa inteira. O único país que Napoleão não pega é Portugal. E repito mais uma vez o que eu já falei, é Dom João I, Dom João VI, que é a rainha Dona Maria I, que impedem a França de criar o primeiro modelo de governo mundial do mundo na época moderna. Maçônico. Napoleão, aliás, vai dizer que Dom João VI foi o único rei que o enganou.
Portugal era o maior império territorial do mundo. Se Napoleão tivesse tomado posse da coroa portuguesa, a França seria aquilo que foi futuramente a Inglaterra, na Commonwealth. E a França seria o império literalmente mais poderoso do mundo, porque ela teria terra nos 5 continentes, porque era de Portugal. Então o peso econômico, político, social, da ação diplomática absolutamente genial de Dom João VI, que teve custos para Portugal, evidentemente, para o Brasil, para o Império Ultramarino Português. Essa ação é uma ação absolutamente inteligente, sagaz, tática, e que quebrou a perna do Império de Napoleão. Portanto, o envolvimento da maçonaria nos movimentos sociais ocorridos no Brasil, quando o Brasil era Estado de Portugal e depois, quando o Brasil já na condição de Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, isso não é uma mera especulação. São fatos muito sérios, históricos, que estão diretamente conectados à divulgação das ideias liberais e não só, né? E que pertencem a um momento da história mundial que, de fato, é um marco regulatório, é um marco epistemológico, é um marco de mudança. Então, o mundo é um, o Ocidente é um antes das revoluções do século XVIII e XIX. E passa a existir um outro mundo, literalmente, depois das revoluções do século XVIII e XIX. A independência pega exatamente esse período de transição. É extremamente complexo o que acontece naquele momento, né? E portanto, finalizando, fonte ou de incúria, ou de má fé, ou de ignorância, né? Porque não pode ser de um mero descaso. Esse desprezo da historiografia nacional pela realidade histórica brasileira. Então, 200 anos depois da independência do Brasil, a gente não tem obras sérias e profundas que estudem a atuação da maçonaria na independência, né? E as obras que estudam, ainda assim, não o fazem sob a perspectiva, no meu entendimento, que necessita ser feito, que é, efetivamente, entender o grande papel revolucionário, aqui com o peso que a palavra tem, da maçonaria, né? Então, nem a obra da Eliane Lúcia Colucci, nem do Alexandre Mansur Barata também avançaram nesse campo, mas já abriram campos de discussões muito interessantes. Mas eles continuam tratando a maçonaria com paninhos de seda, né? Sem mostrar que por trás daquela discussão ideológica toda, nós temos um grande projeto de reset da sociedade. É um projeto da criação de um governo mundial. Eis o ponto da questão. E evidentemente que hoje,
pleno século XXI, isso está sendo discutido claramente pelo povo, né? Porque tornou-se uma realidade. O governo mundial é uma realidade. O projeto, em grande medida, a realização dele já aconteceu, em grande medida. Nós estamos encaminhando cada vez mais para uma coisa dessa. Dado o gigantismo do processo, as dificuldades são inerentes. Então aquilo não se realizou. Mas isso que nós estamos vivendo hoje, ele foi gestado no século XVIII e XIX. No século XVIII e XIX é o lançamento desse projeto. E não foram os comunistas que fizeram isso. Né? Não foi a esquerda. Não existia esquerda naquela época. Tá certo? Existia sociedades secretas, filosóficas, ou seja lá como queira chamar isso aí, com um objetivo de criar um novo mundo. E para tanto, era preciso destruir o mundo antigo. Ipsis literis. Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.